nós fizemos a viagem, nós chegamos lá, nós fomos morar, nós fomos viver, trabalhar, as crianças foram para a escola, então assim, foi uma escolha dentro daquela experiência que a gente tinha vivido, do que seria melhor para nossa família naquele momento que eu tinha, quando eu estava lá, de que tipo, tá tudo igual, tudo normal. Mas quando eu voltei para cá e eu me inseri novamente aqui, e a gente começou a ter a nossa rotina, viver aqui, eu percebi que sim, tinha sim mudado alguma coisa muito forte dentro de mim, no sentido geral. Nós não gastávamos nada, zero. Material escolar, a gente simplesmente recebia o voucher da escola no início do ano letivo, ia até a papelaria, encomendava, os livros vinham todos novos, gratuitamente. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sozinhos em Portugal. Eu sou o Alexandre. Eu sou a Marcela. E hoje a gente vai falar de um assunto, né, que para algumas pessoas que nos conhecem gera muitas dúvidas, né, da nossa escolha do retorno para Portugal. Quem já acompanha o canal ou quem não acompanha ainda, dá uma olhada aqui na nossa playlist, que foi um dos nossos primeiros vídeos aqui do canal, foi contando do porquê a gente ia fazer essa mudança tão grande. Por que nós escolhemos Portugal, por que nós decidimos imigrar, né? Alavancamos ali uma série de motivos, e agora esse vídeo é mais ou menos uma atualização dos motivos que vão nos fazer retornar para Portugal. Portugal, né, pra gente nunca foi uma questão assim de moda, modinha, ou algo do tipo que surgiu meio que do nada, né? Como algumas pessoas já sabem, o motivo da gente pensar, né, em ir para a Europa, morar em Portugal, foi que o irmão da Marcela foi para Portugal, né? Iniciou a sua vida como imigrante já em 2018. Né? Tiveram todos os trâmites de regularização, de cidadania, então surgiu a nossa ideia de ir, né? de se programar para a gente ir para Portugal em meados aí de 2022, 2023, que foi o que aconteceu. Nós tínhamos a intenção de irmos também porque, como ele disse, é por conta de uma questão familiar. Como nós tínhamos direito à dupla cidadania, meu irmão surgiu essa vontade dele de ir atrás dessa questão, a gente conseguiu, e aí com os documentos ficaria mais fácil, né? Então quando ele foi, nós pensamos, vamos fazer um planejamento, e dando tudo certo a gente vai também, porque é família, né? Pra gente continuar todo mundo junto, e por uma questão de ser uma qualidade melhor, né? Uma chance de imigrar para um lugar melhor. E aí nós fizemos ali um parâmetro de quanto seria um prazo interessante para nós, e nós colocamos um período de mais ou menos 5 anos que nós faríamos o nosso planejamento até que nós pudéssemos viajar a partir daquele momento em 2018. Então, realmente, a nossa data seria 2023, né? Foi o que foi, exatamente, 5 anos. Nós conseguimos fazer o planejamento dentro do prazo que nós tínhamos estipulado. Nós fizemos a viagem, nós chegamos lá, nós fomos morar, nós fomos viver, trabalhar, as crianças foram para a escola. Então, assim, foi uma escolha dentro daquela experiência que a gente tinha vivido, do que seria melhor para a nossa família naquele momento, diante do cenário que a gente tinha ali. Então nós tivemos uma escolha, nós poderíamos ter optado por aguentar, por tentar pensar em outro caminho, em outra estratégia, mas não, naquele momento, naquele cenário que a gente estava vivendo, daquela forma, nós achamos que o melhor para a nossa família naquele momento realmente seria aproveitar essa oportunidade profissional que ele ia ter, porque isso ia engrandecer o currículo dele, até mesmo para futuramente no nosso retorno a Portugal, porque ele é da área da engenharia, a engenharia lá é um campo bem amplo, tem muita oportunidade, então assim, seria um momento para a gente conseguir se voltar para dentro de si, né? A gente poder recalcular as nossas rotas, a gente poder ali trabalhar o processo dentro da gente, que realmente teve uma quebra ali, e ao mesmo tempo seria uma excelente oportunidade profissional para ele, que viria a ser uma excelente oportunidade financeira para a nossa família. Então nós escolhemos, dentre as possibilidades que nós tínhamos naquele momento, fazer esse retorno para cá. E assim, a partir do momento que a gente chega no Brasil, né, a Marcela já falou isso em alguns outros vídeos, que, cara, foi maravilhoso. Logicamente a gente está voltando, apesar de pouco tempo, né, a gente ter morado fora, mas a gente está voltando para o nosso país, com as pessoas ali que são próximas a gente, depois de N coisas que aconteceram ruins também lá. Então é meio que um conforto a gente estar no nosso local. Foi um respiro pra gente, assim,
alívio, né, na verdade. Sim, e mais um choque imenso. E não é aquela questão, porque não deu tempo ainda de ser esse choque de cultura, de você viver muito tempo fora e não ter acostumado com as questões de violência, não. Mesmo porque a gente acompanhava sempre as notícias aqui sobre política, sobre violência. Então, assim, esse tipo de situação não trouxe choque, né, à nossa chegada. Na verdade, assim, não teve um choque a título de conhecimento. A gente já sabia, né? A gente está voltando para o nosso país, para nossa cidade, onde tudo é como é e a gente já sabia disso. Só que ao mesmo tempo, pelo menos para mim, agora não sei nem para ele, mas para mim, embora eu já soubesse, a ideia que eu tinha quando eu estava lá, de que tipo, tá tudo igual, tudo normal. Mas quando eu voltei para cá e eu me inseri novamente aqui e a gente começou a ter a nossa rotina, viver aqui, eu percebi que sim, tinha sim mudado alguma coisa muito forte dentro de mim no sentido geral mesmo da coisa. Por exemplo, eu tava com muito medo de tudo. Eu não queria sair assim, eu tava com medo dos meus filhos, medo de assalto, medo de deixar a porta aberta, medo de sair com a bolsa, medo de mexer no celular na rua, porque por menos tempo que fosse, a partir do momento, que eu sempre digo isso até mesmo para os meus amigos, para as pessoas próximas, enquanto você não tem parâmetro de comparação, é uma coisa. A gente sempre viveu aqui a nossa vida inteira. Então, assim, a gente vai dançando conforme a música, as coisas vão se encaminhando como elas são. Então, você percebe, né? Uma estranheza que, nossa, a violência está aumentando. Nossa, agora é mais perigoso. Nossa, os preços agora estão aumentando também. As coisas estão mais caras. Mas você vai ali vivendo conforme você está vendo, conforme as coisas vão se apresentando. Agora, quando você sai e tem uma outra realidade, e de repente você volta, o choque de realidade é muito grande. E isso aconteceu comigo, acho que com você também, amor. Aconteceu assim, foi muito rápido. É o que ele disse. Num primeiro momento ali, sei lá, umas 2 primeiras semanas, foi assim, uma sensação maravilhosa de acolhimento, de pertencimento, de retorno, né, para sua zona de conforto, para onde, nossa, todo mundo que você conhece, os lugares, os passeios, as coisas, os cheios, tudo. Mas, de repente, uma coisa aqui, outra coisa ali, você começa a fazer as comparações e você começa a perceber que, querendo ou não, e foi isso que também mudou muito em mim, me fez perceber que eu queria retornar, foi isso. De começar a sentir falta e de preferir coisas que a gente vivia e fazia lá, ao invés daqui. Sendo que na minha cabeça eu só precisava voltar pra cá pra viver tudo de novo. E não era assim mais. E assim, na nossa experiência, né, de retorno, eu tento tomar bastante cuidado ao falar sobre essas questões de comparação, porque a gente é brasileiro, a gente nasceu aqui no Brasil, aí quando a gente começa a comparar, eu sempre fui contra a pessoas que falam que lá fora é melhor que aqui. Realmente algumas coisas funcionam lá fora melhor do que aqui, mas eu não posso meio que cuspir no prato que eu comi, né? Então assim, quando a gente retorna, e foi até a experiência de ir ao supermercado, que eu acho que foi a experiência mais chocante que nós tivemos, né? Foi comparar os preços, né, das coisas. E uma das coisas que a gente tinha maior curiosidade era saber o azeite, quanto era o azeite. A gente assim, quanto que está o azeite, a gente foi no supermercado fazer nossas compras. Nossa Senhora. E aí a gente chega no supermercado, acho que o azeite, não sei quanto que tá agora, você sabe? O mais barato que eu paguei agora acho que foi 39. 39, mas quando a gente chegou, eu mandei até umas fotos pro pessoal, meus amigos de fora. Tava 70, 50, tava muito caro. E outras coisas assim que a gente via era que os produtos, ou eles aumentaram de preço e reduziram o tamanho, ou porque o chocolate, o biscoito, cookies, tudo que a gente costumava comprar tinha aumentado o valor e tinha diminuído as quantidades. É uma das coisas assim que a gente conseguia ver na hora, assim, sabe? E que realmente foi uma das coisas que deu o primeiro grande choque. Da gente perceber assim, caramba, a gente absorveu mesmo aquela cultura de fora. Não que, ai, nossa, que gente chique, não sei o que. Gente, é uma questão mesmo prática, de uma família comum. A gente tem que fazer mercado, você tem que comer, você tem que comprar as coisas. Então, de repente, a gente perceber que a gente conseguia lá comprar e fazer uma compra de muito boa qualidade, com produtos de qualidade, com coisas que a gente gostava, né? E, de repente, a gente volta para o Brasil, para o nosso país, e a gente, assim,
trabalhando, vivendo, ninguém fazendo exorbitância, ninguém luxando. E mesmo assim a gente não conseguia comprar um básico, não conseguia comprar um azeite para temperar uma salada. E assim, a carne a gente já sabia que estava cara, porque a gente saiu daqui estava muito caro. Então, coisas assim que a gente tinha voltado e já sabia, né? Como eu disse, a gente já acompanhava, a gente conversava com as pessoas aqui, então a gente não tinha essa surpresa, mas chegar e viver isso novamente, foi estranho. Foi uma das coisas até que eu falei pra Mar, que será que nesse tempo todo que a gente sempre viveu aqui, as coisas foram aumentando, foram modificando aos poucos, e aí a gente não percebia, e aí vira aquela questão mais profunda, né, que isso aí não entra nem no vídeo, mas de alienação, de você viver aquilo, e aquilo é sua realidade, e as coisas vão aumentando aos poucos, vão modificando aos poucos, e você nem percebe. Um outro ponto também que a gente notou de imediato foi a questão da educação, da escola das crianças. Enquanto lá a gente não pagava mais mensalidade, as crianças tinham aula período integral, que o horário lá começava às 9 da manhã e terminava às 5 da tarde, da Manuela, e o Miguel entrava na escola às 8 e saía também às 5 horas, 3 dias na semana, 2 dias na semana saía 1. Mas enfim, é comparável ao nosso período integral das escolas aqui. Nós não gastávamos nada, zero. Material escolar, a gente simplesmente recebia o voucher da escola no início do ano letivo, ia até a papelaria, encomendava, os livros vinham todos novos, gratuitamente. Para não falar que eu não paguei nada, eu paguei 2 blocos de ficha, uma questão de uns 5, 6 euros, porque meu filho precisava fazer uma atividade, ia demorar um pouco para chegar, enfim. Enquanto aqui a gente gasta mais de R$2.000 para conseguir colocar nossos filhos numa escola de qualidade. E quando a gente compara a questão da educação mesmo, do que eles estão aprendendo, eu vejo que esse ano, por exemplo, de retorno, meu filho aprendeu esse ano coisas que ele já aprendeu lá no ano anterior. Então a gente percebe a qualidade do ensino e como é tão mais fácil, tão mais justo, mais honesto a questão da educação também nesse comparativo. Aqui a gente tem que gastar um mundo de dinheiro para poder dar uma qualidade de educação para os nossos filhos, gastar muito, investir demais, e lá a gente não precisa fazer isso, é simplesmente realmente um direito da criança. Então, grande parte do nosso orçamento financeiro familiar aqui tem que ser investido nas escolas, não só pela questão da educação, mas até mesmo de segurança. Até mesmo por não só da qualidade, mas realmente por uma questão de segurança, pelo menos aqui na nossa região. Então esse é outro ponto que me deixou assim, eu fiquei muito assustada, muito chocada quando eu tive esse parâmetro. E com relação à escola, né, o Miguel, ele no 7º ano estava aprendendo, né, 2 línguas, né, o francês e o inglês. E a criança que pode optar aprendendo francês ou espanhol. Então, assim, é muito interessante e é totalmente gratuito, assim, na escola, né? Escola pública. É realmente uma grande diferença. Aqui no Brasil uma fatia bem grande do nosso orçamento familiar, é a questão que a gente gasta com escola. E não só a parte de línguas, porque e também não é de qualquer jeito, porque aqui, infelizmente, pelo menos na nossa experiência, as aulas de inglês que as escolas oferecem é só para preencher ali a grade mesmo, porque eles não aprendem nada. E lá realmente as crianças saem do secundário, né, do ensino médio, fluentes no inglês. No inglês eles saem fluentes. E se você der ali, né, essa criança der uma atenção e tudo, consegue pelo menos um intermediário da segunda língua que escolhe. Além também das aulas extras de vários tipos de todas inclusas dentro da grade escolar deles, da rotina estudantil deles, que a gente não gastava nada mais. Aqui no Brasil, se você for colocar seu filho para fazer um esporte, uma aula de idiomas, já é mais um valor enorme que você vai ter que despender aí para poder oferecer isso para os filhos. Então, assim, retornar a Portugal é um pacote imenso de ideias que a gente tem, são muitos os motivos, né? E muitos a gente traz já da nossa intenção anterior e outros a gente reforçou e outros a gente inovou agora também com esse retorno. A qualidade de vida realmente, de você poder, por exemplo, em um ano a gente conseguiu fazer 2 viagens internacionais estando lá. Aqui no Brasil, se a gente viajou acho que 1 ou 2 vezes em 12 anos, acho que foi muito, acho que foi só isso que nós fizemos nesses 12 anos que nós estamos juntos.
aqui no Brasil. É a questão também do poder de compra. Você tem vontade de comprar coisas para sua casa, de fazer coisas para os seus filhos, e lá você tem essa oportunidade de fazer isso. Aqui a gente tem que lutar uma vida inteira, às vezes, para comprar uma coisa para dentro da sua casa, fazer uma coisa diferente, né? Então, assim, são muitos fatores que a gente já sabia que existiam, mas que uma vez que você vive isso na pele e de repente você retorna e vê a grande diferença que é entre você ter e não ter isso, faz com que você repense muitas coisas. Então, pessoal, seria isso. A intenção do vídeo de hoje é mais uma conversa, como sempre, da gente atualizar, né, a nossa decisão. Lógico. Então, gente, se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, por favor, deixa aí a sua curtida, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário se você tiver alguma dúvida. Se vocês tiverem sugestão de alguma coisa que vocês gostariam de saber a respeito de lá, ou a respeito mesmo do que a gente está vivendo agora com esse retorno para cá e com o futuro retorno para lá, escreve aqui embaixo, fala com a gente. Pode seguir a gente também no Insta, que a gente posta lá de vez em quando algumas coisas da nossa rotina também. Enfim, acompanha a gente aí para os próximos passos. Tchau, tchau. Até mais. Próximo.